Todo fã de One Piece já brigou por isso. De um lado, o mestre das espadas, do outro, o mestre do chute. Mas a pergunta não é quem ganha o X1, e sim quem é o verdadeiro pilar de suporte do Luffy. Hoje a gente vai analisar os detalhes ocultos que provam que o título de braço direito vai muito além de poder de luta. Diferente de Sanji, que muitas vezes opera nas sombras, Zoro é constantemente confundido com capitão, ou explicitamente chamado de vice por observadores externos. Em Sabaody, os outros capitães da pior geração ficaram chocados ao ver que alguém com a força e a aura do Zoro aceitava seguir as ordens de outra pessoa. Isso eleva o status do Luffy por tabela. Se eu imediata um monstro desses, imagina o capitão. O governo mundial e a marinha o classificam como a maior ameaça de combate após o Luffy, o que se reflete no fato dele ser quase sempre o responsável por enfrentar o número 2 das organizações inimigas, como por exemplo o Mr. One, Kaku, o King. O Zoro não foi apenas o primeiro a entrar, ele foi o primeiro a apostar a própria vida no sonho de um garoto que ele mal conhecia. A relação entre os dois é baseada em um respeito mútuo, quase silencioso. Zoro é o primeiro a entender que para o Luffy ser o rei dos piratas, ele precisa ser o maior espadachim do mundo, e se ele falhar, ele mancha a ambição do seu capitão. Enquanto os outros membros trazem habilidades essenciais como a comida, navegação, medicina, Zoro traz apenas lealdade e poder. Isso o torna um pilar de sustentação em momentos de guerra pura. É aqui que o Zoro se separa de qualquer outro membro do bando, em termos de sacrifício. Ao oferecer sua cabeça no lugar da de Luffy, Zoro demonstra que a vida do capitão é mais importante que seu próprio sonho. O fato dele ter sobrevivido e ser recusado a contar para o bando mostra que ele não busca reconhecimento. Ele cumpre o papel de braço direito não pelo título, mas pela função. Ele absorve a dor que o Luffy não pode carregar para que o capitão continue avançando. Se o Zoro é o vice em termos de hierarquia militar, o Sanji é o vice em termos de viabilidade da jornada. Sem o Sanji, os Chapéus de Palha teriam sido capturados ou mortos, muito antes de chegarem ao Novo Mundo. Diferente de Luffy e Zoro, que resolvem quase tudo no combate direto, Sanji possui uma visão de jogo periférica. Ele é o Coringa que o Oda usa para salvar o bando quando todos estão encurralados. Enquanto todos estavam presos na jaula de Crocodile, foi o Mr. Prince quem enganou os Shichibukai, garantindo a fuga. O momento em que ele sai da cena para fechar os portões da justiça, criando redemoinhos que permitiram a fuga do Going Merry, Sanji entende que nem toda batalha se vence com um punho, algumas se vencem com a lógica. Enquanto o Zoro é o pilar da disciplina, o Sanji é muitas vezes o pilar da coesão emocional. Ele é quem geralmente percebe quando o companheiro está em perigo psicológico ou físico imediato. Em um ano, o grito de socorro do Sanji para Robin não foi um sinal de fraqueza, mas de extrema confiança. Ele sabe delegar e reconhecer a força de seus companheiros, algo que o Zoro demorou muito mais para aprender. O detalhe oculto aqui é o termo usado pela Robin, as asas do rei dos piratas. Uma ave não voa com uma asa só. Se o Zoro é a asa direita, força, autoridade, combate, o Sanji é a asa esquerda, estratégia, suporte e nutrição. Enquanto o Zoro protege o sonho de Luffy de se tornar o mais forte, o Sanji protege o caminho do Luffy, garantindo que ele tenha energia e uma rota segura para chegar lá. Muitos esquecem, mas em Thriller Bark, Sanji também se ofereceu para tomar a dor do Luffy, no lugar do Zoro. Ele estava disposto a desistir de seu sonho pelo bando tanto quanto o espadachim. A diferença é que o Zoro nocauteou para assumir o fardo sozinho. Isso prova que, em termos de lealdade e determinação, Sanji está no mesmo nível absoluto que o braço direito. O Oda é mestre em usar cores para definir funções. O Zoro é representado pelo verde, que significa estabilidade, natureza, força bruta terrestre. O Sanji é frequentemente associado ao azul, mar, fluidez e tática, ou vermelho, paixão e fogo. Nas capas do mangá e ilustrações coloridas, eles estão quase sempre em lados opostos de Luffy. Isso cria uma moldura visual que coloca Luffy como centro, e os dois como suportes laterais que o mantém de pé. As asas do Rei dos Piratas é o termo mais importante da fase atual da obra. Em um ano, Oda invalida que ambos são as asas. O detalhe oculto aqui é a física da metáfora. Se uma asa for mais forte que a outra, o pássaro voa em círculos. Para que Luffy alcance o topo, a força de combate de Zoro e a utilidade estratégica nutricional de Sanji precisam estar em um patamar de igualdade de importância. Se Zoro é o braço que ataca, Sanji é a asa que dá o equilíbrio para o salto. Para os teóricos, esse é o ponto essencial. O bando do Rei dos Piratas original seguia um padrão de metais preciosos: Gold, Roger, Silver, Rayleigh e Copper Gaban. No bando do Luffy temos Monkey, Luffy, Zoro, que rima com ouro,
ouro em japonês, embora ele ocupe o lugar da prata de Rayleigh, e Sanji. San significa 13 em japonês. Essa numeração implícita reforça que, embora exista uma ordem, eles formam um trio inseparável. Um detalhe que muitos ignoram: a briga constante deles não é a ódio, é a fiação. Zoro e Sanji servem como padrão de medida um do outro. Se um fica mais forte, o outro se sente obrigado a evoluir. Eles raramente se chamam pelos nomes. Zoro chama Sanji de cozinheiro de merda, e Sanji chama Zoro de Marimo, por causa da cor do cabelo. Isso mantém a relação focada no que eles representam para o bando, e não apenas na amizade pessoal. Em Water 7, após a luta entre Luffy e Usopp, o bando estava emocionalmente destruído. Luffy, sendo um capitão guiado pelo coração, estava pronto para aceitar Usopp de volta sem consequências. Foi Zoro quem impediu Luffy, impondo uma condição dura. Se Usopp voltasse sem um pedido formal de desculpas, o respeito pelo capitão morreria e o Zoro seria o próximo a sair. Nesse momento, Zoro agiu como o braço direito institucional. Ele lembrou a todos que, embora sejam amigos, eles fazem parte de uma hierarquia pirata. Se o capitão perde o respeito, o bando desmorona. Mas tem um detalhe que muitos fãs deixaram passar. Quando Zoro dá esse ultimato em Luffy, Sanji, que é o que mais tem conflitos com o espadachim, concorda plenamente. Sanji entende que naquele momento, a postura rígida de Zoro é necessária. Ele silencia as reclamações de Nami e Chopper, validando a autoridade de Zoro. Isso prova que Sanji reconhece Zoro como o guardião da disciplina do bando. Zoro é quem dá as notícias ruins e mantém a linha dura. Sanji é quem lida com as nuances e entende o lado emocional, mas sabe quando recuar para que a autoridade do Zoro prevaleça. Essa dinâmica prova que o Zoro é o braço direito, porque ele é o único capaz de confrontar o Luffy e trazê-lo de volta à realidade quando o peso do cargo se torna demais para o capitão, concluindo a diferença de funções. O Zoro protege o Luffy do mundo externo, como inimigos, ameaças e disciplina. O Sanji protege o Luffy do mundo interno, como a fome, o colapso estratégico, desunião emocional. Em crise de liderança, o braço direito, Zoro, sempre terá a palavra final, e o braço esquerdo, Sanji, será o primeiro a garantir que essa ordem seja cumprida. E o veredito é o seguinte: o Zoro é imediato, braço direito. Ele ocupa o cargo hierárquico. É ele quem assume o comando se o Luffy cair, quem mantém a disciplina e quem enfrenta a maior ameaça física. Ele é a extensão da vontade de Luffy. Sanji é o comandante tático, braço esquerdo. Ele é o sustento, sem ele o bando não teria saúde, estratégia ou sobrevivência em situações complexas. Ele é a extensão da inteligência de Luffy. Mas tem um detalhe oculto em tudo isso. Independente disso, eles dois se protegem com a própria vida. Eles não precisam se elogiar, porque a confiança deles é absoluta. O fato de Zoro dormir enquanto Sanji o carrega em meio a uma guerra é a prova máxima de que Zoro sabe que enquanto Sanji estiver de pé, nada o tocará. No fim das contas, a discussão sobre quem é o braço direito prova apenas uma coisa: o Luffy é o homem mais sortudo do mundo. Ele tem ao seu lado o maior espadachim, que morreria por sua honra, e o maior estrategista, que morreria por seu bem-estar.